Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Hoje vou falar sobre a parábola do semeador. Jesus apresenta por meio de parábola diversas características do reino, as quais se encontram ao mesmo tempo ocultas e reveladas, ocultas para a multidão e revelada para os discípulos. O início é uma semente, a palavra de Deus. Jesus falou da semente caindo em 4 tipos de solo. Solo à beira do caminho, solo pedregoso, solo com espinhos e solo fértil. Cada tipo de solo representa um diferente tipo de pessoa e sua reação à palavra de Deus. A parábola do semeador é uma história ensinada por Jesus Cristo para mostrar as diferentes formas em que o Evangelho é recebido na vida das pessoas. Está registrada nos Evangelhos de Mateus, no capítulo 13, versículo 1 ao 23. Marcos, no capítulo 4, versículo 1 ao 20. E Lucas, no capítulo 8, versículo 5 ao 15. Onde também foi dada a explicação clara de Jesus acerca do seu significado. Jesus usou diversas parábolas como essa, com histórias simples do dia a dia, para explicar o reino de Deus. Veja o que está escrito em Marcos 4, versículo 2 ao 9. Ele os ensinou contando várias histórias na forma de parábolas como esta. Ouçam. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos sem nada produzirem. Ainda outras caíram em um solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Jesus contou essa ilustração de sementes sendo lançadas em diferentes tipos de solos para explicar os diferentes tipos de respostas que as pessoas dão quando ouvem a palavra de Deus. E principalmente, chama-nos a atenção para que tipo de resposta nós próprios damos ao Evangelho. Uma multidão ouviu ao Senhor enquanto ensinava à beira-mar. Depois, quando estavam reunidos seus discípulos mais próximos, Jesus lhe explicou o significado da parábola do semeador. Veja o que está escrito em Marcos, no capítulo 4, versículo 13 ao 20. Então Jesus disse: se vocês não entendem o significado desta parábola, como entenderão as demais? O lavrador lança semente ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. As que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e, sem demora, a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações desta vida, pela sedução da riqueza e pelos desejos por outras coisas, não produzindo fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60
ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Nesta história, exemplos práticos da vida comum carregam um significado claro no reino de Deus. Veja o significado de cada símbolo. A semente é a palavra de Deus, o evangelho na pessoa do próprio Jesus, que é o Verbo vivo. Semeador é quem anuncia a palavra de Deus. 4 tipos de solo são os diferentes tipos de pessoas e as suas reações quanto à semente. Cada tipo de solo determina o que acontece com a semente em si próprio. Beira do caminho são pessoas que ouvem, mas não creem, têm coração duro, não receptivo à palavra de Deus. As aves que comem a semente são símbolos de Satanás que vem e tira-lhes a palavra para que não se salvem. Solo rochoso são pessoas superficiais, ouvintes emotivos, mas com entraves internos que impedem o evangelho de criar raízes profundas. Calor do sol, problemas, provações, intolerância ou rejeição por causa da fé em Cristo que faz alguns se desviarem. Solo com espinhos são pessoas que ouviram, mas com o passar dos dias são sufocadas por preocupações deste mundo e prazeres da vida. Esses têm inclinações gananciosas e egoístas. Não dão frutos, pois vivem para satisfazer seus próprios interesses. Os espinhos são as riquezas terrenas, os negócios que despertam ambição, ganância e paixão. Enfim, é o amor por tudo que não é Deus. Solo fértil são as pessoas que ouviram a palavra de Deus e recebem-na com fé, com coração honesto e reto, dão fruto, mesmo que para isso tenha que enfrentar dificuldades na vida. Colheita a 30, 60 ou 100 por 1. São os muitos frutos produzidos através da boa semente recebida pela fé nos corações. A parábola do semeador ensina-nos que as sementes foram lançadas em diferentes tipos de solos. A Bíblia tem sido anunciada a diferentes pessoas em todo o mundo. Todos que já ouviram o Evangelho de Jesus Cristo assumem uma postura em relação à boa semente. Por isso, convém refletir sobre quem nós mesmos somos nesta ilustração. Solo à beira do caminho. Há pessoas que ouvem o Evangelho e o rejeitam, se opõem ou simplesmente não compreendem o que é central na fé em Jesus Cristo. Infelizmente, neste caso, a semente nem sequer chega a germinar na terra, pois não encontra lugar no coração do ouvinte. Neste primeiro tipo, o solo duro, firmado em si mesmo, impede que a semente germine. Essa terra pavimentada, como um caminho consciente, recebe muitos viajantes de um lado ao outro, mas não se abre para receber a boa semente para brotar. A semente é pisada ou comida pelas aves. Semelhantemente, a dureza do coração do ouvinte impossibilita que a palavra de Deus entre e transforme sua vida. Ela fica tão superficialmente no campo das ideias que logo o diabo vem e a retira da sua mente. Solo pedregoso. Outras pessoas ouvem com simpatia a palavra de Deus e até aparentam receber bem a mensagem de fé em Jesus Cristo. Mas, quando enfrentam dificuldades, logo abandonam a fé. São superficiais, demonstram satisfação ao ouvir o Evangelho e as coisas boas que provêm de Deus. Mas, quando vêm os problemas, logo desistem. O sol quente das lutas por causa da fé acabam secando os brotos porque não têm raízes firmes. Essa ilustração nos ensina que emoção não é suficiente para fazer germinar a palavra de Deus em nós. É preciso ter fé de verdade em Jesus Cristo. É necessário dar lugar a Ele
com uma vida totalmente entregue, que abre espaço para que ele cresça e transforme o coração. As rochas aqui podem significar os impedimentos que nós próprios colocamos para não receber totalmente a Jesus. São pequenas pedras que se tornam nossos tesouros pessoais, ídolos, até nós mesmos. Falsos ensinos, filosofias banais e muitas outras coisas que ocupam nossa vida, concorrendo com a verdade de Cristo. São entulho de coisas que carregamos e consideramos mais importantes do que o Evangelho. Solo com espinheiros. Essa terra está dividida entre a boa semente e os espinhos de ervas daninhas ao redor. Não há um comprometimento total com a palavra recebida. A pessoa escutou a mensagem de Deus, mas dá mais ouvido aos seus próprios interesses e às paixões momentâneas. Não permite que ela cresça. A semente tenta desenvolver-se, mas é sufocada pelos espinhos das preocupações mundanas. Semelhante ao anterior, esse tipo de solo também não é favorável para o crescimento da semente. Se na terra rochosa há pedras demais que impedem a raiz de aprofundar, neste caso há problemas externos que a impedem de frutificar. Os espinhos são as muitas preocupações e ambições desta vida que impedem o Evangelho de produzir bons frutos. A palavra nunca atinge o seu potencial nem transforma essas vidas, pois está abafada por outras vozes do mundo. Solo fértil. Finalmente, há um tipo de solo em que a boa semente é bem recebida. São os corações onde a palavra de Deus é acolhida com amor e fé. Nessas pessoas, o Evangelho é bem incorporado, pode crescer e produzir muitos frutos. Esses que ouvem a palavra e a compreendem pela fé, são pessoas que produzem frutos em grande quantidade, pois multiplicam a semente recebida, comunicando a outros a mensagem de Cristo. A palavra preenche tanto a sua vida que ela se alastra aos outros à sua volta, espalhando a boa semente. Sabemos que o mérito desta abundância não é da terra nem do semeador, mas de Deus, a fonte de vida. Jesus é a palavra eterna que dá o crescimento e faz frutificar a todos que o recebem verdadeiramente. Que tipo de solo é você hoje? Se você já ouviu e compreendeu a mensagem de salvação em Jesus Cristo, assuma um compromisso real com Ele. Sua vida será inteiramente de Deus e assim poderá ver os frutos do trabalho do Senhor Jesus. Permita que Deus ajuste seus sonhos para que estejam conforme os planos dele. Permita que ele produza resultados incomuns de suas ações comuns. A mensagem de Deus, que por amor enviou Jesus ao mundo para dar vida, como está em João 3,16, deve produzir muitos frutos em nós e através de nós, para a glória do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, apertando o sininho em todas. Assim você receberá as notificações quando eu postar mais vídeos. Curte, compartilhe, abençoe vidas. Senhor, eu apresento, Pai, cada vida que está me ouvindo agora. Senhor, que eles tenham sede da Tua palavra, da semente do reino de Deus. Que haja mais abertura de coração para acolhê-la com amor, mais disposição de entrega quando ouvir a Tua palavra, quando ler ou meditar. Que haja mais luz na mente de cada um de nós para compreendermos a mensagem. Que haja mais vontade de vivê-la, que diante dela nós nunca percamos e que nunca sejamos impenetráveis ou indiferentes com a beira da estrada.
que nós tenhamos inconstância de quem entusiasma no momento com os que seguiam Jesus só pelo impacto do milagre e depois pediam todo o ardor na hora da aprovação. Que nossas preocupações e interesses diários não sejam como os espinhos que sufocam as plantas e não lhe permita frutificar. Que nós sejamos sempre o bom terreno, não nos conformando com os 30% ou 60%, quando possamos render mais. Senão, somos terra boa por natureza, que nós possamos deixar penetrar pela palavra e transformar o bom terreno em bom terreno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que as tuas bênçãos, Pai, estejam sobre cada um deles agora. Que o Senhor abra as janelas do céu e derrame bênçãos e bênçãos sem medidas sobre cada vida que está me ouvindo agora. Amém?